Fala pessoal, vamos falar de som de bateria. O que é um bom som de bateria? É claro que isso varia muito de caso para caso, né, de estilo para estilo, né, desde o baterista, da bateria, da sala, microfones, enfim, tem inúmeras variáveis, mas aquilo que eu considero um som bom de bateria. Então, o que é um bom som de bateria para mim? É um som versátil dentro da estilística que eu estou produzindo, dentro do estilo, seja rock, metal, MPB, pop, não importa. Então ele tem que ser versátil por quê? Porque eu preciso ter opções, isso pra mim, tá? Opções de profundidade, de texturas, de coisas que em alguns momentos dessa música eu possa aproveitar para chamar a atenção de quem tá ouvindo a música, né? E para deixar mais interessante toda a produção, todo o arranjo. Então vamos para dentro do Pro Tools. Eu tô na Mix Prep, então a sessão já tá mais organizadinha, né? É assim que eu costumo iniciar uma mixagem, tudo no seu devido lugar, algumas coisas já nos canais, enfim. Eu ainda não coloquei os plugins que eu costumo usar na Mix, mas as pastas eu já fiz. Então, aqui dentro do computador, eu tenho uma pasta que tá toda a minha bateria e as peças ou os grupos de peças dessa bateria estão em outras pastas que estão dentro dessa pasta mãe, digamos assim, né? Então, meu Drums All é minha pasta mãe da bateria, tudo da bateria tá lá. O reverb da bateria, efeito, enfim, tudo que eu vou usar tá aí dentro. Aí eu tenho Kick All, todos os bumbos, né? Snare All, enfim, todos os bumbos, todas as caixas, todos os tons, todos os pratos e overs, né? Por que pratos e overs? Porque o microfone chimbal e o hide também, nesse caso, né? Cada caso é um caso. E todos os rooms, tá? Nessa aqui tem um timbalito, então ele tá junto com a caixa, tá no grupo da caixa. E assim eu consigo fazer processamentos individuais e macroprocessamentos nas peças e no kit da bateria inteiro, né? Então fica bem mais rápido para trabalhar assim. Então, sobre o som da bateria, eu já gravo bem processado, então eu comprimo e equalizo durante a gravação e saturo também, né? Tudo isso gera saturação, enfim. Se eu ficar explicando aqui, né? Já viu, né? Então é isso, eu quero mostrar para vocês o som cru. E aí, durante o processo de produção, de gravação, etc., eu vou colocando alguns plugins que vão formar esse som de bateria que eu considero ideal para ter antes da mixagem. Por que isso é importante? Nesse caso aqui, é uma música da banda Drop D, eu tô produzindo, gravando, mixando, masterizando, enfim, tô fazendo tudo menos a edição. Então, se eu deixo as minhas decisões para depois, a minha cabeça já vai estar cheia de informação de todo o processo de produção, gravação, enfim, arranjo, e dificilmente eu vou ter a mesma mente limpa de quando eu recebo um material para mixar que eu não trabalhei do processo de produção e de gravação. Então eu já vou resolvendo, já vou tendo esse commitment, né? Já vou decidindo o que eu quero é isso. E esse é o meu ponto de referência. É disso que eu preciso para ter uma mixagem boa, enfim, esse é meu padrão de qualidade. Seja, você pode chamar como quiser, mas é isso que eu tenho na cabeça que eu sei, ok, agora a mix vai ficar muito boa. Esse é o som, é o nível de pressão que eu tenho que ter para chegar no resultado que eu espero. E claro, dentro do estilo de cada música, né? De cada produção, etc. Nesse caso aqui que é mais rock, HC, é disso que eu preciso pra, assim, pra deixar absurdo o som, tá? Vocês vão ver que o som já tá muito bom, tá? Mas é como se você fosse cozinhar uma carne muito boa. É muito mais fácil do que uma carne que não é tão boa, né? Então vamos lá. Eu vou dar um play aqui de como tudo tá soando. Vou colocar no primeiro refrão. Vocês vão ouvir só a bateria. E é assim que tem que estar antes de começar a mixagem pra mim, tá? Isso é uma coisa relativa de profissional pra profissional, mas pra mim tem que estar desse jeito. Então vamos dar uma ouvida. Como vocês viram, já tá um baita som, né? E é assim que tem que estar, não tem desculpa, né? Já tem que estar soando muito bem, assim, já tem que estar soando quase pronto, digamos assim, né? Então vamos lá, eu vou deixar esse som rolando, vou mutar os samples, né? Vocês estão ouvindo com um sample de caixa e de bumbo, para vocês verem que não tem muita coisa rolando, tá? Para vocês verem que esses samples não estão substituindo nada, eles estão somando com o som dessa gravação, né? Se fosse metal moderno, outro estilo, obviamente os samples seriam mais necessários, digamos assim, né? Nesse caso, não é tão necessário assim, é mais para dar uma pressãozinha, né? Para ter um negocinho aí. E mutando agora o sample de bumbo e de caixa.
E agora, conforme o som vai rolando, eu vou ficar mutando e desmutando, ok? Deu para perceber, né? E agora, com os samples mutados, eu vou mostrar para vocês o que eu considero um som versátil de bateria, né? Então, essa bateria ela foi gravada lá no Puro Som, baita estúdio aqui em São Paulo, melhor custo-benefício disparado. Eu sou suspeito para falar porque 90% de tudo que eu faço eu gravo lá. Mas se fosse em outro estúdio, eu ia buscar esse mesmo conceito. Então eu vou mutar os rooms, que para mim é isso que deixa a bateria mais versátil, né? O que vai me dar profundidade, textura, enfim, todo o molho, né? Todo o sazon da bateria para mim são os rooms. Então, sem os samples, sem os rooms e sem nenhum reverb. Já é um baita som de batera, né? Mas olha o que acontece quando eu coloco os rooms somados, né? Isso não tem reverb, tá? São só os rooms. Então vamos dar uma olhadinha nesses rooms. Então eu já dei um bypass nos plugins que estão nesses rooms. E eu vou começar do mais perto pro mais distante. Então o mais perto é um par de Neumann TLM, que está mais ou menos uns 2 metros da bateria, dentro da sala de gravação mesmo, ok? Que é esse aqui. Como eu disse, eu já gravo comprimindo e equalizando, né? Mas, no decorrer da produção, eu senti a necessidade de comprimir mais um pouquinho e equalizar mais um pouquinho. Então aqui, como vocês podem ver, eu tô só comprimindo e filtrando um pouco dos hiperagudos. Então vamos dar uma ouvida no que esse plugin está fazendo. Eles estão linkados, tá? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Poderia ter colocado no canal estéreo, usado dual mono, poderia, mas eu fiz assim, cara. Então... com o plugin. Enfim, ficou menos brilhante e com um pouco mais de pressão por causa da compressão, né? E aí o meu segundo room é um room mono. Ele tá no dobro da distância desse, só que ele tá numa antessala que tem... Enfim, lá no Puro Som tem esse pequeno quadrado que dá pra sala técnica e pra sala de gravação. Ele tá ali, ele tá mais ou menos isso aqui, assim, do chão. Cardioide, é um U87, mirando pra bateria, tá? Mirando pro bumbo e pra caixa da bateria. Aqueles outros rooms... eles estavam... deixa eu pegar um negócio aqui pra... estavam tipo assim, ó. Tá? Um TLM pra cá e outro pra cá. Como se fosse um XY, tá? Não era um XY, mas é como se fosse sabor XY. O eixo deles, né, a parte que eles estavam se encontrando, tava mirando entre o bumbo e a caixa. Tipo, onde a caixa encontra com o bumbo ali, né? Porque eles não são retos, né? Tem uma distânciazinha, enfim. Acho que deu pra entender. Enfim, vamos dar uma ouvida nesse room mono que tá nessa distância intermediária, né? O 87 mirado pra bateria. Vamos lá. Ele já está equalizado e já está comprimido, tá? E aí, como no outro canal, eu senti que faltava alguma coisa enquanto eu tava gravando as guitarras, enfim, não lembro quando. E adicionei esse plugin aqui, que está comprimindo e equalizando. Já dá um lance, né? E aí meu último room, ele também tá no dobro dessa distância, tá? É um room far, que é um XY, no dia eu não usei XY, tá? Mas são 2 SM57 na escadaria do estúdio, em vez de estar em XY, eles estavam sabor XY, tipo o par do TLM ali, tá? Então, como é uma escadaria, tem muita reverberação, meio que não importa tanto se ele tá com XY, a fase, meu Deus... você inverte, desinverte a fase, fica sempre uma zona o som. E esse é o lance, tá? É ter essa distância, essa confusão
essa profundidade e essa textura principalmente. Esse microfone junto com o Room Close, eles dão todo o molho dessa bateria. E o mono acaba dando um sub, uma pressão no bumbo, né? Mais no bumbo que na caixa, que só com o kick out que eu gravei eu não consigo, né? É outra velocidade, enfim. E um detalhe muito importante, eu não tô alinhando esses microfones, tá? Se eu mostrar aqui pra vocês, ó, como vocês podem ver aqui, isso aqui é um bumbo, né? Certo? Se a gente for descendo, ó, onde tá o cursor do mouse aqui, ó? O Room Close já chega atrasado, o Room Far mais atrasado ainda, tá? O Room Far e o Room Mono, eles estão quase iguais, mesmo estando mais distante. Essa salinha que eu falei, que dá nos dois estúdios, a porta dela é esse corredor já. E aí ali acontece de tudo com o som, né? Se a gente pegar aqui, ó, onde tá o Room Far e for subindo pro bumbo, olha a distância que ele tá, né? E é isso que dá essa profundidade, tá? Você pode sim colocar eles todos no mesmo lugar, puxar, né? Mas eu acho que acaba estragando um pouco, né? Tirando um pouco dessa textura, dessa confusão. Então, Room Far cru. E aqui, novamente, o processamento que eu achei necessário conforme as coisas foram andando. Sem. Com. Enfim, é isso. Acho que deu pra entender, né? Deixa eu voltar onde estava o fader. O reverb, eu vou mutar o room para vocês verem o que o reverb tá fazendo. Inclusive, como eu tô fazendo o mix prep ainda, esse reverb ainda tá na caixa, né? Tipo, no canal, no microfone da caixa. Geralmente, não é sempre, mas geralmente eu coloco o reverb só nos samples, porque aí eu não tenho vazamento, então meu reverb fica mais limpo. Então, sem reverb e com reverb, tá? Eu vou ficar ligando e desligando conforme a bateria vai tocando. Como vocês viram, é algo bem sutil, né? Por quê? Porque meus rooms já são um baita reverbão, né? E outra, um reverb que não tem como fazer com plugin. Isso é o mais legal. Viram que eu fui mexendo ali e aí a bateria inteira foi mudando, né? E eu posso fazer isso só com os rooms, né? Então eu vou, enfim, fazer um outro blend aqui. Enfim, deu pra ver que a diferença que isso aqui faz é absurda, né? E agora eu vou deixar só o som da bateria rolando, sem plugin, sem nada, pra vocês sacarem o nível de processamento que eu faço numa produção minha, quando eu tenho que fazer tudo nesse estilo, etc e tal, ok? Já tá bem legal o som, né? Eu vou dar uma solada agora em cada canal, para vocês terem uma ideia de vazamento, etc e tal. Então um bumbo aqui, ó. Meu kick out tá saturando pra caramba, né? Os tons eu vou deixar os três juntos e só quero lembrar que eles já estão limpos, tá? Como vocês podem ver na janela de edição aqui, já tem fade, já não tá rolando vazamento nenhum antes, né? E conforme eles tocam ali, também corto o som deles. E aí, para não ficar fazendo tanto fade, eu uso o Silencer, que é um plugin
sensacional, um gate para bateria. Para mim é o melhor gate de bateria que tem disparado. E aí eu não preciso ficar fazendo fade out nem automatizando equalização, né? No release dos tons, enfim. Então, os tons. Agora chimbal e ride. Chimbal tá na esquerda, ride na direita. Certo? Ride. Deixa eu achar um ride aqui, né? O ride tem um momento que ele tá conduzindo aqui como se fosse um crash. Enfim, eu acho que ele quase não tocou ride nessa música. Aí tem um shine aqui também. Enfim, são microfones de prato close, né? Aí os overs. É da onde vem realmente, né, o som dos pratos da bateria, principalmente. Se eu colocar o grupo aqui. Já soa bem natural, né? E agora, para finalizar, eu vou ficar dando bypass e tirando bypass de todos os plugins da bateria, sem os samples. Vocês viram que ficou um pouquinho mais comprimido e menos brilhante, né? E agora com os plugins ligados com e sem os samples. É isso. Espero ter te ajudado de alguma forma, mostrado algum tipo de conhecimento, sei lá, que possa somar de alguma forma na sua vida, na sua carreira e na produção. E é isso. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar. E se você quer trabalhar comigo, seja gravando, produzindo, seja, enfim, da forma que for, dentro da música, da produção musical, é só entrar no meu site e mandar uma mensagem lá na parte de contato. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.